Oi, a Priscila entrou. Luísa também entrou, né? Vamos lá. Eu vou, eu vou colocar a Luísa aqui pra gente tentar se falar, tá? Vamos lá. Luísa. Eita, que me caiu. Oi, Olá, Luísa. Tudo bem? tudo bem? Bom dia a Bom dia. todos. Bom dia. Bom, só para explicar aqui que a gente está fazendo aqui pelo Instagram, né, novamente, porque a gente teve uma dificuldade técnica no outro, nas outras redes, mas depois a gente vai disponibilizar essa live também nas outras redes. Luísa, Olha, você me ouve bem? ouço perfeitamente. Legal. Bom, antes de tudo, né, falar aqui que a Qualisan está promovendo essa live para falar sobre a regularização de cervejas artesanais, que é um mercado que está em bastante crescimento, né, Luísa? Já tem anos, né? Tem um levantamento, inclusive, do Ministério da Agricultura, que fez um mapeamento de 10 anos do, do registro, né, de novas cervejarias artesanais no Brasil, e foi um crescimento assim que passou de 70 para quase 1.000 microcervejarias registradas, e isso traz aí à tona um debate sobre toda a regularização e todas as boas práticas que isso envolve. Então, Luísa, a Luísa é diretora técnica da Qualisan, nutricionista, e vai explicar para a gente como é esse passo a passo para regularizar, porque a gente vê muita propaganda, né, para você fazer sua própria cerveja, e muita gente começa com experimentações, mas na hora de regularizar vem o entrave. Exatamente. Bom dia a todos. De fato, né, é um mercado que tem se ampliado muito, né? A gente vem acompanhando tanto o interesse, né, dos consumidores e com isso as microcervejarias que começam muitas vezes de maneira informal, os amigos começam a se profissionalizar e aí querer comercializar esse produto de forma regular. A cerveja, assim como outras bebidas, elas são regulamentadas então pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aí a empresa precisa, a microcervejaria, deixa eu primeiro esclarecer aqui alguns termos, né? A gente fala em cerveja artesanal. Esse termo cerveja artesanal, ele é muito esclarecido, fica muito claro, né, na cabeça dos consumidores, a gente entende o que isso é, mas legalmente, tecnicamente, não existe essa nomenclatura no mapa, tá? O que a gente entende, né? O que o consumidor entende como uma cerveja artesanal? O consumidor entende aquela cerveja que ela tem aromas, cores, ingredientes diversos, diferente daquilo que a gente estava habituado a encontrar nos supermercados e nos estabelecimentos comerciais, né? Aquele padrão de cerveja que a gente estava antigamente habituado. Hoje a gente já encontra em supermercados essas cervejas que têm ingredientes, sabores, aromas, cores diferentes e que o consumidor entende como sendo uma cerveja artesanal. No entanto, não é uma nomenclatura que o mapa reconheça, né? Então, cerveja é cerveja independente. Justamente pelo crescimento desses estabelecimentos, dessas micro cervejarias que fazem essas cervejas bem diversas, houve uma pressão dessas micro cervejarias, justamente porque cresceram muito, né? E o mapa alterou a sua legislação. Antes nós tínhamos uma legislação bem fechada, não havia permissão de ingredientes diversos, os ingredientes da cerveja eram bem fechadinhos, né? Não havia possibilidade de aromas, cores. E aí, então, justamente por essa pressão que o mercado fez, porque então essas cervejas que eram diferentes, elas não podiam se regularizar, porque elas não se enquadravam no que a gente chama tecnicamente de padrão de identidade e qualidade, né? E agora não, justamente por essa pressão, por esse crescimento do mercado, houve uma pressão em cima do mapa e o mapa, então, divulgou
um novo regulamento que ainda está em fase, na verdade, de seu período de adaptação, ou seja, as empresas e as cervejarias que hoje já fazem cerveja têm até 12 de dezembro de 2021 para se regularizar dentro dessa nova instrução normativa. Então, isso, quando a gente tem, né, regulamentos novos, significa que o mercado está pedindo, exigindo, está pressionando. Então, isso é um fato aí novo. Né? Então, só para a gente esclarecer, a gente entende a cerveja artesanal, é só para deixar claro que o termo, tecnicamente, perante o mapa, ele não existe, cerveja é cerveja. Voltando, então, à regularização, né? Como uma bebida, ela precisa estar, então, registrada no mapa, né? No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Só que antes da cerveja se registrar, quem precisa estar registrado no mapa é o estabelecimento, né? Hoje, todo Existe uma diferença. Exatamente. A gente tem que, primeiro, registrar a cervejaria, o estabelecimento, e a partir de então, registrar também o produto. Né? Então, tanto o estabelecimento quanto o produto precisam estar registrados. Hoje, esse registro ele é feito online, né? Um sistema online disponibilizado pelo MAPA, chamado CIPEAGRO, que é o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários, e todo o registro é feito por lá. Então, o que primeiramente a cervejaria precisa ter? Primeiro, ela precisa estar estabelecida como uma empresa de fato, né? Com um CNPJ, com o seu contrato social, com todo a documentação básica que qualquer empresa formal precisaria ter. Né? A sua licença de funcionamento, né? A sua alvará de localização da prefeitura, enfim, todo esse aspecto burocrático de uma empresa, formalmente, a cervejaria vai precisar. Estão falando aqui que o áudio caiu. Lenina, está me ouvindo? Não estou ouvindo. Estou ouvindo. Depois, se o pessoal quiser dar um feedback. Então, a cervejaria precisa, então, estar primeiramente regularizada como uma empresa formal. E aí a gente tem, então, outros documentos complementares, como de um responsável técnico, documentos que são técnicos, né, memorial técnico, documentos estes com a licença, a consultoria para auxiliá-lo, para que a gente, apesar do processo ser todo sistematizado online, não significa que ele seja intuitivo, que você não precise, por exemplo, que é só entrar lá e eu faço o registro da minha empresa sem nenhum outro tipo de burocracia. Não é isso. Né? Teve esse facilitador. Antes eram tudo, os preenchimentos e os registros eram todos presenciais, então isso teve realmente um grande facilitador, agora é online, mas você não deixou de estar obrigado a ter essa documentação. Então é importante ressaltar que independente se você é uma micro cervejaria, ou seja, uma microempresa que fabrica cervejas, ou se você é uma cervejaria de maior porte, perante aos olhos da lei, você vai precisar se registrar e seguir todos os trâmites legais que que uma empresa de maior porte precisaria ter. Então, isso é algo importante de ressaltar, porque nesse aspecto, uma microcervejaria, uma microempresa, ela precisa ainda mais de um apoio para que isso não seja para ela algo que vai bloquear o seu sonho, que vai impedir dela estar regularizada oficialmente, um produto regular. Então, acho que isso é o que mais a gente tem que destacar. Não é difícil, não é impossível, mas é importante ter alguém do seu lado para te auxiliar, porque se você não segue os trâmites, ele trava, você não consegue caminhar, e aí você, às vezes, deixa de constituir ali o seu negócio formal, porque teve uma barreira que a gente consegue te auxiliar, a gente tem experiência para isso, para auxiliar aos estabelecimentos. E é interessante também, né, Luísa, que a Qualisan, além de fazer todo esse registro, que é essa parte burocrática, né, eu, como totalmente leiga, entrei lá para ver como é no mapa, né, parece, vou preencher aqui, tranquilo, né, só que, na verdade, além dessa parte burocrática, tem várias outras normas que estão vinculadas a ela, né, não sei se são normas exatamente, mas ele tem que ter um manual de boas práticas, ele tem que ter ali várias outras documentações que estão vinculadas a esse registro? Exatamente. Então, primeiramente, é uma empresa de alimentos e bebidas. Então, ela tem que seguir
todo o trâmite do controle de qualidade, né? Do monitoramento da sua qualidade, como qualquer outra empresa do ramo alimentício. E mais ainda, porque você está fabricando e comercializando um produto que existe um padrão, a gente chama, né, de padrão de identidade e qualidade. Ou seja, existe quantidade dos ingredientes que você precisa estar dentro daqueles limites, daqueles parâmetros mínimos e máximos, para você classificar a sua cerveja, ela estar dentro daquela classificação, e você tem que obedecer aquilo, e você tem que comprovar que você está obedecendo aquilo com análises laboratoriais, enfim, N formas. E você, então, não é só o registro, né? Então, você tem que ter uma empresa formalmente aberta, a primeira coisa é essa, é o primeiro passo, né? Mas todos os demais documentos técnicos você precisa. Então, o mapa, por exemplo, exige um documento que é o Memorial Técnico Sanitário, que, por exemplo, a Vigilância Sanitária, que também é um órgão aí que fiscaliza alimentos, mas diferente do mapa, já não exige, né? Então, é uma exigência superior. Então, quando você tem que registrar o seu produto no mapa, você tem algumas regras do próprio órgão, né, que você tem que cumprir. Dentre elas, os memoriais, dentre elas, algumas análises periódicas que você tem que submeter o né? seu produto. Exatamente. Uhum. Legal. Luísa, eu vou dar uma pausinha aqui no nosso bate-papo para chamar a Priscila, mas depois a gente vai voltar a se falar, porque é um assunto que tem tantas vertentes, né? Então, deixa eu tirar aqui você. Tá, joia. Obrigada. Vou chamar a Priscila, vou remover aqui a Luísa e vamos lá chamar a Priscila, que está aqui. Vamos ver aqui se deu certo. Enviando a solicitação para a Priscila que ela é franqueada da Qualisan, lá em Petrolina. Vamos lá, Priscila, olá, bom dia. Oi, bom dia, Tudo Melina. bem? Lenina, bom dia a todos. Eu estava aqui te apresentando que você, além de franqueada da Qualisan em Petrolina, né, é também engenheira de alimentos, tem uma história aí profissional na indústria de bebidas, né, na indústria mesmo, e além de tudo é mestre cervejeira, né, ou seja, tem aí o combo completo para falar com propriedade sobre o trabalho da Qualisan, né, junto a cervejeiros, a micro cervejarias artesanais. Mas para começar, eu queria que você falasse um pouco dos tipos, né, de cerveja artesanal, porque, claro, quem é da área entende bem, quem é apreciador entende bem, mas tem gente que é igual eu, né? Deixa eu experimentar, deixa eu tentar ali e não conhece. Como é a classificação da cerveja artesanal? Bem, vamos lá. Como a Luísa mencionou, né, a nomenclatura artesanal ela é muito mais popularmente conhecida, né, do que realmente não tem uma legislação que a define. Eu já volto nesse assunto um pouquinho, mas vamos só para a gente, né, falar um pouco dos tipos de cerveja. Então, eu vou só apoiar aqui, que eu acho que está balançando. Pronto. Então, assim, em relação à classificação da cerveja, nós temos dois tipos de cerveja baseado na fermentação, né, no tipo de fermentação da cerveja. Uma delas é a Lager e a outra é a Ale, né? Então, dentro do que a gente conhece hoje, né, no Brasil, ou do que é mais consumido no Brasil, é a cerveja que é classificada como Lager, que é a cerveja tipo Pilsen, né? Onde a gente tem aí algumas cervejas, tanto já industrializadas como artesanais. Nessa cerveja, basicamente, nós temos uma diferença no processo de fabricação, mais até do que nos ingredientes, tá, da cerveja. Essa diferença no processo de fabricação, ela independe se ela é artesanal ou industrial, tá? Ela está relacionada mais, por exemplo, à temperatura que o fermento ele vai ficar exposto e ele vai aí fermentar os carboidratos dessa cerveja, por exemplo. Então, quando a gente fala numa cerveja tipo Lager, que a gente considera ela numa cerveja tipo baixa fermentação, essa temperatura de fermentação ela é um pouco mais baixa e faz com que o fermento ele fique mais para baixo mesmo, mais para o fundo do que a gente chama de tanque de fermentação. Isso, se a gente fala no tanque de fermentação, por exemplo,
a nível, né, artesanal ou ainda a nível caseiro, né? A diferença aí entre nível caseiro e artesanal é que o caseiro, né, é quando o cervejeiro, seja ele formado ou não, ele fabrica mesmo na sua casa, com a sua panela, com o seu tanque de fermentação, que muitas das vezes é aí um balde, né, já, enfim, apropriado para essa fermentação. Tá? E aí o fermento ele vai ficar mais no fundo e vai utilizar esse carboidrato para produzir o álcool. Lembrando que, de acordo com a legislação, é proibido adicionar álcool à cerveja. Todo o álcool que tem na cerveja ele tem que ser proveniente do carboidrato que está ali disponível, né? Então o fermento ele pega esse carboidrato, ele transforma esse carboidrato, né, em álcool e CO2, que é o motivo da cerveja, né, ter esse gás. E aí, esse processo de fermentação, ele pode ocorrer no tipo baixa fermentação ou alta fermentação. As duas diferenças vai, então, nos dar, né, nos resultar na cerveja tipo lager e na cerveja tipo ale. E aí, esse processo, como eu mencionei, pode ser artesanal ou industrial. O que vai diferenciar, então, no artesanal vai ser, basicamente, as cervejas artesanais que a gente consome são cerveja 100% malte, né? Não, então, o que acontece? Todo o carboidrato que a gente tiver nesse mosto ou nesse preparo para ser adicionado fermento, todo o carboidrato ele vai vir do malte ou do extrato de malte, por exemplo. E aí isso faz com que a cerveja, né, quando ela produza, enfim, o fermento, quando ele produzir esse álcool, ele vai liberar alguns compostos que são, por exemplo, responsáveis pelo aroma, pelo sabor, né? Então, tem pessoas que preferem, por exemplo, cerveja 100% malte, porque o aroma e o sabor e até a característica da espuma, elas acabam sendo mais, como eu posso dizer, mais fortes ou mais características do malte, tá? Quando a gente tem uma cerveja, por exemplo, que ela não é produzida 100% malte, lembrando que isso é liberado e aprovado pela, né, legislação, isso acaba tendo, então, uma diferença nesse sabor. Porque o fermento, ele, por exemplo, não vai utilizar, nesse caso, todo o carboidrato de malte, e sim um pouco do carboidrato do malte e um pouco do carboidrato de um milho, por exemplo. Ou um pouco do carboidrato de um outro que a gente chama adjunto cervejeiro, que pode ser milho, pode ser açúcar, pode ser grits, que também, por exemplo, é proveniente de um milho. Mas todos esses carboidratos, eles têm, né, todos esses adjuntos, que a gente chama de adjunto cervejeiro, eles têm carboidratos para serem, por exemplo, utilizados pelo fermento. Então, vamos lá. Então, a gente tem dois tipos de cerveja, né? Até pela legislação. Uma tipo ale e uma tipo lager. A fabricação artesanal pode fabricar qualquer uma das duas. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma cerveja que chama American Lager. É uma cerveja tipo lager, que é uma cerveja de baixa fermentação. E a gente tem, por exemplo, uma cerveja Indian Pale Ale, né? Que é uma cerveja tipo ale. Então, aqui, a diferença entre as duas cervejas, novamente, é temperatura, né, dessa cerveja que ela vai ser fermentada e a forma que o fermento vai utilizar esse carboidrato. Tá? Vai ser E aí, com isso, vai resultar em aromas diferentes, em sabores diferentes, e aí sim, né, a gente diferencia essas duas cervejas. Mesmo assim, a gente ainda tem mais uma forma de diferenciar, é a quantidade e o tipo de lúpulo. Então, pela legislação, a cerveja ela é composta de água, malte, lúpulo e fermento, tá? E aí, dessa forma, como que a gente pode, então, variar, por exemplo, o sabor e o aroma da cerveja, né? A cor da cerveja. A gente pode variar com esses 4 ingredientes. Então, muitas das vezes fala assim, essa cerveja tem um sabor diferente pela água, né? Porque eu uso uma água diferenciada. Isso é factível? Na maioria das vezes, porque você muda o ingrediente. Porém, lembrando que a legislação,
ela tem algumas características, tanto físico-químicas quanto microbiológicas, dessa água que pode ser utilizada. Então, por mais que ela vai variar, ela tem que variar dentro dessa faixa que a legislação permite. Né? Então, a água, digamos assim, é um dos fatores que menos vai influenciar nessa cerveja, porque ela tem que seguir, né, a legislação que determina aí a faixa, seja de sais, né, seja, enfim, limitando até a quantidade de micro-organismos. O outro ingrediente que a gente pode variar é o malte. Lembrando que o malte vai dizer se a cerveja é 100% malte ou compostas por outros adjuntos. Quando a gente vê no rótulo que a cerveja é 100% malte, obrigatoriamente não pode utilizar outros adjuntos cervejeiros, né? Vai usar apenas o malte ou o extrato de malte. Quando a cerveja não está determinada, ou melhor, não está informando que ela é 100% malte, ela tem que ter, pela legislação, pelo menos 55% do seu extrato, ou seja, do seu carboidrato proveniente do malte. E os outros 45% pode ser proveniente de outros cereais, como milho, como arroz, como trigo, e até de outras fontes de carboidrato, como o açúcar, como o xarope, por exemplo, de glicose. E dessa forma, o fermento vai poder utilizar, né, tanto a porcentagem de malte como desses adjuntos para produzir o álcool, né? Então, quanto você varia desses outros ingredientes, você vai variar no que você vai ter de aroma, de sabor, de coloração, tá? Da cerveja. E aí, a maioria das nossas cervejas artesanais que a gente busca, elas vão ser o quê? Fabricadas, né? Produzidas de 100% malte. Mas note que isso não é uma obrigação da cervejaria artesanal. Tá? A cervejaria artesanal, ela pode sim utilizar de outros adjuntos, tá? Além disso, a gente pode variar então a cerveja em lúpulos. A gente tem inúmeras quantidades de lúpulos, sejam, por exemplo, a gente tem extrato de lúpulo, a gente tem lúpulo que vem dos Estados Unidos, lúpulo que vem da Alemanha. E aí, dentro de uma cerveja só, a gente pode combinar dois tipos de lúpulo. Um lúpulo que vai me dar, por exemplo, mais amargor a cerveja. Então, às vezes, a gente, né, degusta, toma uma cerveja e fala, essa cerveja está amarga para o nosso paladar. Por quê? Porque provavelmente foi utilizado um lúpulo de maior amargor, né? E também temos o lúpulo que vai conferir aroma à cerveja. Então, a gente vai, degusta às vezes a cerveja e fala, nossa, essa cerveja tem um aroma mais frutado, tem um aroma de cravo, né? Por quê? Porque isso, na maioria das vezes, está vindo proveniente de um lúpulo, tá? Lembrando que o lúpulo é uma flor, tá? Que é utilizada aí pela indústria cervejeira. E, por último, nós temos o fermento. Né? E aí o fermento, que é então o quarto ingrediente, ele também vai diferenciar a cerveja, como eu falei lá anteriormente, no tipo de alta fermentação e baixa fermentação, ou seja, no tipo ale e no tipo lager, tá? Então, essa seria a forma que a gente tem de trabalhar, né, as diferentes tipos de cerveja ou os diferentes tipos de cerveja, independente se ela é uma cerveja artesanal ou uma cerveja industrial, tá? Certo. Tem uma pergunta aqui justamente sobre lúpulo, já que você estava falando, né? Como identificar uma cerveja tipo IPA vencida com lúpulo novo? Em quanto tempo devemos consumir a cerveja IPA? Essa questão de vencimento também interfere, também está Então, dentro desse processo? na verdade, a cerveja tipo IPA, seja ela artesanal ou industrial, ela vai ter uma data de validade. Essa data de validade, a gente pode, por exemplo, determinar junto à Qualisan. A data de validade, ela tem que ser feita através de análises laboratoriais e acompanhamento. Por exemplo, uma cerveja que ela tem 6 meses de validade, ela no mínimo tem que ser acompanhada por 6 meses para a gente comprovar, tá? Tanto físico-químico quanto microbiologicamente, que ela está mantendo as suas características, né, de acordo com a legislação.
Vamos lá, uma cerveja uma cerveja vencida, ela não pode de forma alguma ser reutilizada por uma cervejaria, seja ela artesanal, seja ela industrial. Caso isso esteja ocorrendo, né, e seja identificado, isso é passível de denúncia, tá? E a cervejaria deve arcar com as consequências, tá? Então, assim, Uhum. não tem como você consumir, ou não deveria ser, né, oferecido por uma empresa um produto vencido, muito menos uma cerveja. O que acontece, né? Tem gente que me pergunta, Priscila, e aí, eu tô na minha casa, eu posso consumir uma cerveja vencida? O que eu sempre falo, a cerveja vencida significa que no tempo que foi realizado, né, que foram realizados os testes de shelf life ou os testes de prateleira para determinar a validade dessa cerveja, depois do tempo, né, por exemplo, a validade de 6 meses, né, geralmente a validade de cerveja são cervejas industrializadas, digamos que a artesanal tem validade, não sei, de 2 meses, vou colocar um número. Significa que, porque a pessoa que está produzindo, né, a empresa não colocou 3 meses. Porque quando ela testou com 3 meses, ela, né, não cumpriu algum das especificações que são obrigatórias cumprir. Como, por exemplo, os resultados de análise físico-química, os resultados de análise microbiológicas, ou até mesmo a degustação, né? Às vezes a cerveja ela manteve os seus requisitos microbiológicos e físico-químicos, como por exemplo pH, como por exemplo alguma bactéria que possa ter, né, sido controlada pelo teor alcoólico, porém no teste de degustação, ela apresenta, por exemplo, maior turbidez, então a cerveja ela não está mais límpida. A gente, como consumidor, não sabe dizer por que a cerveja não tem validade de 3 meses e apenas 2. Então, eu, né, principalmente como profissional da área de segurança alimentar, não indico consumir nenhum produto fora de validade. Seja Uhum. cerveja, seja qualquer outro tipo de produto, né? Pode ser que a cerveja, né, tenha sido apenas uma alteração sensorial? Pode ser, mas a gente, como consumidor, não sabe dizer e a empresa tampouco tem a obrigação, por exemplo, de nos informar, tá? É por isso que ela determina 2 meses de validade e são 2 meses de validade que a gente tem que consumir. O que eu Uhum. sempre falo em relação à cerveja, né? Talvez seja aí uma questão da pergunta, é que a cerveja, quanto mais nova ela for, tá? Isso varia muito pouco, né? Tem algumas poucas exceções, mas as cervejas hoje, né, que são principalmente a tipo lager, quanto mais nova ela for, mais você vai sentir o aroma, mais ela vai estar límpida, mais você vai perceber a espuma dela consistente, né, e bem formada. Por que eu digo que tem algumas exceções? Porque a gente tem hoje cervejas, por exemplo, de dupla fermentação. O que isso quer dizer? Ela foi fermentada no tanque e aí envasada, né, depois de passar pela fermentação, pela maturação, enfim. E quando ela é envasada, mais um pouquinho de fermento é colocado dentro da garrafa. E aí, dentro da garrafa, o fermento vai utilizar aquele restinho que tem ali de carboidrato para produzir mais aromas, para produzir mais espuma. Então, essa cerveja que ela tem, por exemplo, uma segunda fermentação, se você colocar o fermento, tampar e for comprar e consumir, né, imediatamente, você não vai ter, né, o benefício da segunda fermentação, tá? Agora, sim, eu indico realmente, assim, firmemente que não consuma nenhum produto, principalmente cerveja, né, que trabalha aí com micro-organismo, que não consuma fora da validade. Ou seja, são muitos parâmetros, né? Que por mais que o cervejeiro ali, a pessoa que está produzindo, busque estar dentro do que está na legislação, até porque a própria legislação também tem muitas variáveis, né? É por isso que um profissional capacitado, uma consultoria como a da Qualisan, que tem aí mais de uma década de atuação junto a
todo tipo, né, de indústria de alimentos e bebidas, aí sim, para ter uma segurança, até em relação, não só à fiscalização, né, Priscila, mas também à saúde de quem vai consumir. A gente já teve casos, assim, horríveis no país, né, de cervejas contaminadas, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa preocupação que o cervejeiro tem que ter com o consumidor dele. Não importa, né, se ele for presentear um amigo, não, a minha cervejaria é só para dar de presente, é só a família, não importa, né? Isso, exatamente. Bem, em primeiro lugar, a gente trabalha com micro-organismo, né? Então, o agente que faz a transformação do açúcar, né, em álcool na cerveja é um micro-organismo. E aí, o que é um micro-organismo, né? É um ser vivo. Ele é capaz de se multiplicar e caso a gente tenha, por exemplo, um risco de contaminação ou uma contaminação, ele é capaz de lutar contra algum outro micro-organismo e acabar perdendo. Então, algumas vezes a gente vê, por exemplo, cerveja mofada, né? Por quê? Porque um bolor ele foi capaz de lutar contra o micro-organismo da cerveja, né? Que é a levedura, e crescer, né? E mofar, e estragar essa cerveja. Por isso, a cerveja, independente se ela for caseira, artesanal ou industrial, ela tem que cumprir os requisitos, seja de boas práticas de fabricação, né, que são os requisitos para a higiene, né, da elaboração da cerveja, desde os equipamentos, enfim, desde das pessoas que estão manipulando e os cuidados que a gente tem que ter com esse produto, tá? Então, a gente precisa garantir, por exemplo, numa cerveja artesanal, como Luísa comentou, que essa cerveja está dentro dos requisitos solicitados na legislação. Não importa se ele faz, por exemplo, 10 mil litros de cerveja por ano, ou se ele faz 10 mil hectolitros, por exemplo, de cerveja por ano, tá? Ele precisa cumprir com os requisitos da legislação, que são as análises físico-químicas, análises microbiológicas, por exemplo. Note que a gente tem aqui uma diferenciação entre cerveja tipo caseira e cerveja artesanal, tá? Para quem faz em casa, né, pode surgir aí a pergunta, mas espera aí, eu faço em casa numa panela de 25 litros só para eu consumir. Esse produto que ele faz só para ele consumir, ele não precisa no registro do mapa, porém, ele não pode presentear ninguém, tá? Ele não pode invasar e dar para ninguém essa cerveja. Ele só pode consumir dentro da casa dele. Qualquer processo de venda ou doação já caracteriza que ele não é uma cervejaria caseira. E aí sim, ele precisa ter um registro no mapa como empresa e como produto, tá? E esse registro no mapa, como Luísa comentou, não diferencia se ele é uma empresa, né, que produz 10 mil litros por ano ou 10 milhões de hectolitros por ano. Enfim, não diferencia. A legislação, né, o mapa, solicita que todos os requisitos sejam cumpridos. Então, ele vai precisar ter manual, ele vai precisar ter todos os requisitos na empresa desenvolvidos e ele vai receber, sim, uma visita do mapa para conseguir esse selo, por exemplo. Entendi. Priscila, muito esclarecedor tudo que você passou para a gente. Para eu voltar para ter mais uma palavrinha com a Luísa, você queria falar mais alguma coisa? Eu acho que eu queria muito que você desse uma palavrinha sobre essa questão dos casos que às vezes a gente vê, né, na mídia, Pronto. sobre contaminações, que podem tomar proporções assim inimagináveis, né? Pronto, a gente teve já alguns casos, né, seja de contaminação que acaba levando a pessoa ao hospital, né, a hospitalização ou até mesmo a morte, tá? Então, eu mencionei aí alguns problemas, por exemplo, que a gente pode ter microbiológico, mas a gente pode ter problemas também na parte de processo, né? Então, a gente teve aí o problema da contaminação, por exemplo, de etileno glicol, que é um álcool utilizado na refrigeração da cerveja. O que acontece? No processo da cerveja, a gente primeiro faz um chá de malte, que é chamado de mosto, tá? E como todo chá, ele sai, né, dessa primeira etapa quente, ele ferve, né? Então ele sai quente. Se eu coloco esse mosto fervendo em contato com o meu fermento, que é vivo, que é, né, que ele precisa estar vivo para
para transformar essa cerveja, eu mataria o meu fermento. Então, desse processo de fabricação do chá do malte ou do mosto para a etapa seguinte, que é a fermentação, eu preciso resfriar esse mosto. Nesse processo de resfriamento, eu posso utilizar, né? Eu posso escolher algumas formas de resfriamento. Uma delas é fazer um resfriamento através de um trocador de calor de placas, né? Que é um equipamento que a gente utiliza na indústria de alimentos, por exemplo. E nesse trocador, a cerveja ele vai passar por ou melhor, o mosto ele passa por uma placa e na outra placa está passando, né, um agente que a gente chama de resfriador, tá? Que nesse caso, por exemplo, em algumas cervejarias utiliza o dietileno glicol. O dietileno glicol é um álcool que é tóxico, né? E a gente teve caso aí, por exemplo, por falta, enfim, de manutenção nessas placas, de verificação, de testes, né? Não vem ao caso agora entrar no motivo, mas a gente teve uma migração desse dietileno glicol para o mosto, tá? E aí contaminou essa cerveja, não foi identificado e levaram, né? A gente teve aí perda de várias vidas por conta disso. A gente tem outros agentes resfriantes, né? Que a gente trabalha aí para baixar a temperatura desse mosto, tá? Para a temperatura que a gente precisa de fermentação, como por exemplo o etanol, enfim, que não são tóxicos à população, né? Não é tóxico para consumo humano. Porém, a gente não sabe, né? Hoje em dia a gente tem uma baixa quantidade, né? Bem pouco são as empresas que ainda utilizam, por exemplo, o dietileno glicol, pela uma pesquisa que eu verifiquei em torno de 2%, né? Então eu acho que tende a diminuir cada vez mais, tá? E uma pergunta, né, que pode ser feita, por que não utilizar aí a água gelada? Mas acaba que a temperatura do mosto, como ela está muito alta e a gente precisaria resfriar uma temperatura muito baixa, essa água ela não tem essa capacidade, a não ser que ela fosse utilizada gelo, né? E aí não daria a vazão que a gente precisa, e por isso que, na maioria das vezes, são utilizados, por exemplo, o álcool. E aí é muito importante que, por exemplo, a cervejaria, principalmente artesanal, ela tenha um programa implementado de boas práticas de fabricação. Nesse programa, a gente considera, por exemplo, a etapa de manutenção desses equipamentos para a gente garantir que não vai ter um risco, né, de contaminação e causar, por exemplo, a morte, né, enfim, dos seus consumidores. E aí, a gente, né, como consultoria na consultoria sanitária, a gente tem um papel, né, papel fundamental, eu diria, para identificar, né, essas etapas, identificar os riscos que a gente pode ter no processo e, por exemplo, né, criar aí alguns documentos que a gente pode fazer para acompanhamento, seja por lote, seja por dia, enfim, para a gente garantir que a gente não está tendo, né, nenhuma falta de controle, seja ele no controle, por exemplo, de boas práticas, seja ele no controle, né, de garantir uma contaminação microbiana, seja ele no controle para garantir que eu não tenho uma contaminação química, como foi o caso dessa contaminação, ou até mesmo física, como, por exemplo, uma quebra, por exemplo, de uma garrafa, né? Um risco, porque as garrafas, né? Lembre que as garrafas são de vidro, então a gente tem que ter, por exemplo, um controle. Então, a gente tem programas que a gente consegue enfim, desenvolver nas empresas, sejam elas artesanais ou de grande portes, né? E para garantir que a gente tem controle de evitar, seja as contaminações, né, física, risco de contaminações físicas, microbiológicas ou químicas. Certo. Priscila, muito, muito obrigada aí pelas suas informações, pelos esclarecimentos. Eu vou fechar aqui a sua conversa e vou só finalizar com a Luísa. E queria lembrar que a Qualisan, né, Priscila, assim como está em Petrolina, tem várias unidades em todo o país, né? Pelo conhecimento aí da Priscila, vocês percebem que são profissionais altamente qualificados e com grande conhecimento e suporte, né, para desenvolver esse trabalho. E às vezes a gente fala de tantas
tantas legislações, né, que o pequeno, o micro cervejeiro pode pensar, bom, mas isso não é para mim, né, porque eu sou pequeno, eu não tenho como investir numa consultoria do porte da Qualisan, mas a Qualisan tem programas que podem ser implantados em todo porte, né, de empresa. Então, acho que é bastante importante a gente falar que todo esse know-how que existe por trás cabe, né? No micro cervejeiro, inclusive, cabe naquele que já está um pouco maior. Inclusive, na Qualisan, a gente tem um curso de boas práticas de manipulação para cervejeiros. Tá? Então, quem tiver interesse aí, pode, né, enviar mensagem, enfim, depois Lenina vai passar aí quais são as formas de contato, né? Mas a gente tem um curso de boas práticas de manipulação voltada para a indústria cervejeira, por exemplo. Muito bacana. Priscila, muito obrigada mais uma vez. Eu vou aqui voltar para a gente falar com a Luísa. Ok. Ué, o que está acontecendo aqui comigo? Que eu não consigo tirar a Priscila aqui. Você está fixada aqui para mim, Priscila? Não. A remover. Aqui, remover. E agora eu vou colocar a Luísa novamente. Aqui, Luísa. Vamos ver se a Luísa está entrando. Muito obrigada para todo mundo que está aí com a gente nessa quarta-feira. Voltamos aqui. Luísa, voltamos. Tudo muito importante, né, o que a Priscila falou. Sim. E para finalizar com você, eu queria que você acrescentasse o que você pudesse aí e falasse também de uma parte que eu acho bem importante, que é rotulagem, né? Tem a questão do envase, a Priscila falou de risco físico, né? Da garrafa de vidro. São várias coisas que envolvem muito além ali do lúpulo, da fermentação. Tudo isso a Qualisan também tem o conhecimento e o suporte para oferecer? Exatamente, temos sim. Na verdade, são vários passos que o microcervejeiro ou o empresário que queira se registrar e se regularizar, né, para comercializar a sua cerveja. Então, só para a gente lembrar, né, quais são as principais etapas. Primeiro, a gente constituir a empresa formalmente. Acho que isso é o inicial, né? Depois, a Qualisan já vai entrar ali, por quê? O que é o próximo passo? O próximo passo é a gente estabelecer boas práticas. Eu preciso ter boas práticas implementadas dentro do meu estabelecimento, eu preciso ter os programas de controle de qualidade implantados e estabelecidos ali para o meu empreendimento, para a minha empresa. Eu preciso ter a documentação técnica produzida, elaborada, e tudo isso a gente consegue dar o apoio. Até mesmo para aquelas empresas ou de maior porte ou que já queiram ter um controle maior, a gente tem, por exemplo, o plano de APPCC, que é análise de perigo e pontos críticos de controle, que é também mais uma etapa um pouco mais aprofundada aí do controle dessas boas práticas. Bom, implantada essa primeira etapa feita, vamos fazer o registro dessa empresa. Então, é fazer o registro junto ao mapa via sistema integrado, né? Via CIPEAGRO. Também estamos ali para dar todo esse auxílio, fazer junto, né? Caminhar junto com o estabelecimento. Depois, o próximo passo, eu preciso registrar o quê? O meu produto. Só que para eu registrar o meu produto, eu preciso ter um produto o quê? Padronizado. E aí, o que precisa padronizar? Porcentagem de álcool, por exemplo, é uma obrigatoriedade, eu preciso saber qual a porcentagem de álcool a minha cerveja tem, inclusive isso precisa estar no rótulo. Então também vamos auxiliá-los com essas questões de análises laboratoriais, o que eu preciso fazer para padronizar, elaborar essa documentação técnica, que é o que a gente chama de ficha técnica ou especificação técnica do produto, onde todas essas características vão estar presentes ali. A Qualisan também elabora essa documentação, também dá o apoio com isso. Então, o próprio registro do produto, que também é via CIPEAGRO, também estaremos juntos fazendo o registro do seu produto. E sim, a rotulagem propriamente dita. Assim como qualquer tipo de alimento ou bebida, precisa conter o seu rótulo. O rótulo da cerveja, ele tem algumas informações diferentes do rótulo dos alimentos, como, por exemplo, a própria porcentagem de álcool, a classificação nominal, né, que é a sua denominação comercial, que também vai depender dessa questão da classificação, que foi o que a Priscila comentou. Então, olha quantas etapas eu mencionei aqui, desde o nascimento da empresa, até mesmo a sua formalização final ali, né, que é o rótulo do seu produto, e depois acompanhar isso daí dia a dia, para que a empresa se mantenha, né? Análises laboratoriais constantes que devem ser elaboradas e produzidas e feitas, né?
Então, todo esse acompanhamento em todas essas etapas da empresa, a Qualisan vai caminhar junto e tem os seus pacotes aí de serviço para auxiliar. E, de novo, né, aquilo que você comentou que é muito interessante, não achar que não é para mim, né? A gente tem dentro da Qualisan a gente fala muito disso, né? A Qualisan é para todos. Por quê? Porque a gente se molda dentro da necessidade, da capacidade operacional e financeira daquele estabelecimento para que todos consigam ter esse apoio técnico que qualquer empresa de alimentos e bebidas, enfim, não só de cervejas, precisa ter para produzir o seu alimento ou a sua bebida com segurança. Tem a questão da segurança, né? Tem a questão da fiscalização, né? Que uma multa, uma penalização pode ser fatal, né? Para a empresa, né? Exatamente. Hoje a gente, além da penalidade propriamente dita, né? De você ter que ter um gasto, enfim, ter toda essa intercorrência que não é legal, né? Fica manchado, a empresa fica manchada. Imagem, né? Exato, a imagem fica manchada, o empresário não quer, né? A gente sabe muito bem disso. A maioria dos erros, né? Então, pela nossa experiência de mercado, a gente sabe que os erros são acometidos não porque querem ser, porque, não, eu sei que eu estou cometendo erro e eu quero cometer. Os erros são cometidos porque não tem o conhecimento, né? E isso a gente vai impedir, né? A nossa função é essa. Nós impedimos que os erros aconteçam. Sim. Então, é muito importante ter essa parceria nesse sentido, né? E hoje você tem, por exemplo, um consumidor que faça uma postagem, né, negativa sobre a sua empresa, e se a empresa estiver começando, eu não sei o que é pior, se é a penalidade do órgão fiscalizatório ou se é você ter na mídia social, quando a sua empresa que você pensou, sonhou e cumpriu muitas vezes essas etapas todas, e você recebe um feedback, às vezes, negativo, ou uma publicação, que eu não sei o que causa o maior dano dentro da estrutura da empresa. Então, são dois lados. Né? Hoje, as mídias sociais são bem enfáticas, aí as pessoas dão a sua opinião sem pudor, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a questão de uma empresa de consultoria para auxiliar nesse aspecto qualitativo também, não só da questão da segurança, da padronização, mas para garantir a qualidade, para que o consumidor tenha comentários positivos e não negativos, né, do seu produto. Então, essa também é a nossa função. A gente está junto do nosso cliente para também trabalhar nesse sentido. Bacana. Uma coisa que eu gosto bastante de falar da Qualisan é que a segurança, né, que o cliente da Qualisan tem em poder focar no seu trabalho, naquilo que ele ficou ali especializado. Então, a gente sabe que cerveja artesanal não é só um negócio, né? É sobre paixão. Muitas vezes a pessoa que faz é porque ela gosta mesmo, porque ela é uma apreciadora. Acho que muitos começaram assim, né? E ela poder se dedicar ao que ela tem ali nas mãos para fazer e deixar essa parte de rotulagem, de registro, mudou uma legislação, eu tô com um colaborador novo e eu preciso treinar esse colaborador, é muito importante também falar da parte de treinamento. Bem lembrado. Né? Então, assim, ele fica tranquilo para aquilo que importa, né? E a Qualisan dá todo esse suporte que não é só um consultor, é toda uma rede, né? Que a Qualisan tem franquias em todo o Brasil, então é uma comunicação rápida em relação à mudança em legislação, de repente, se por acaso, né, surgiu uma pandemia no meio do caminho, é uma coisa que ninguém imagina, a Qualisan tá ali também, não, agora a gente tem a pandemia, então agora vai mudar um protocolo, vai mudar um cuidado. A Qualisan também tem tudo isso, né, Luísa? É bem importante. Sim, a garantia da atualização, né, quanto a esse conjunto regulatório que é tão variável, ainda mais quando estamos num momento de pandemia que você acorda com uma permissão e vai dormir já tem outra atualização, né? Então, a gente tem uma equipe toda, a gente costuma dizer que quando você contrata a Qualisan, você não está contratando uma pessoa, você está contratando uma empresa como um todo. São pessoas que estão tempo integral em escritório, se dedicando a essa busca das atualizações das normas. Ao mesmo tempo, você tem o consultor ali que está fazendo a sua visita técnica. Ao mesmo tempo, eu tenho uma equipe de suporte que, caso você não esteja, por exemplo, naquele momento com o seu consultor, mas eu tive uma dúvida, eu tenho um suporte de plantão
para te auxiliar com as suas dúvidas, seja na aquisição de uniforme, seja na aquisição de um equipamento, seja na aquisição de um material para piso, né? Qualquer que seja a dúvida, qual é a melhor escolha para aquele momento, que às vezes não dá para aguardar uma nova visita técnica, você tem esse respaldo imediato. Então, quando você contrata, você não está contratando uma pessoa, você está contratando todo um conjunto de serviços, né? Um pacote amplo, dentro aí de um valor que é adaptado a cada categoria, a cada necessidade, a cada realidade. Então, isso é muito importante. Inclusive, a capacitação, né, dos colaboradores. Então, acho que entra até mais uma etapa aí do que a gente disse, dos nossos passos. Eu preciso, sim, ter os programas, os documentos técnicos, né? Eu preciso ter as minhas boas práticas descritas, os procedimentos devem estar descritos, mas mais importante, ou tão importante quanto a descrição dos procedimentos, é eu garantir que eles sejam executados, que os meus colaboradores, que os meus funcionários, eles estejam cientes, saibam como atuar em cada situação, né? Porque a gente tem que pensar, eu costumo dizer para os meus clientes, né, que eu sou a problematizadora. Eu problematizo para ele não precisar problematizar quando a situação acontecer, ele já tem a resposta. A gente tem que pensar, né, no que pode acontecer, no que pode ser exigido, quais as situações que podem vir a acontecer, e aí o funcionário precisa, exatamente, o colaborador, o funcionário, ele precisa saber já o que ele vai fazer se aquilo acontecer. Ele não tem que ter que pensar, agora aconteceu, o que eu faço? Porque muitas vezes a gente tem um problema, a gente tem um produto que pode causar uma doença no consumidor ou qualquer outro tipo de questão aí, por causa disso. Porque você, no momento de escolha, você já não tinha uma definição do que ser feito. Você teve que pensar e aí, às vezes, o funcionário decidiu por um caminho errado ou a própria empresa acabou fazendo uma opção que não é a mais interessante. Então, prevenir essas situações, antecipar esses problemas e já deixar descrito e o profissional, os funcionários capacitados, como agir frente a essas situações, muda, né? Pode mudar o futuro da empresa. Né? Eu falo, a gente previne, a gente não sabe o que a gente preveniu, né? Mas a gente está ali para prevenir qualquer tipo de problema. Legal. Luiz, eu agradeço muito aí as informações. Vou lembrar o pessoal que está aqui com a gente que a gente vai colocar no feed aqui, né? Esse bate-papo. Então, se você conhece alguém que produz cerveja artesanal, que tem uma microcervejaria, ou que tem o interesse, né, em começar nessa área e não sabe como, marca aqui nessa postagem que vai estar no feed para todo mundo ter o acesso a essa informação. Afinal, cerveja artesanal tem muitos apreciadores, né? Não existe aí uma previsão de crescimento ainda. O setor de alimentos, ele é um setor que não para, né? E ficam convidados, então, a conhecer melhor a Qualisan. O site da Qualisan é o www.qualisanconsultoria.com.br. A gente conversou com a Priscila de Petrolina, mas lá no site, no link franquias, você pode também ver onde estão as outras unidades da Qualisan e entrar em contato. Ok, Luísa, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Lenira. Um abraço a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.